Boa tarde! Está começando mais um programa A Vida em Foco para você aqui da TV Evangelizar. Eu falo ao vivo para todo o Brasil via satélite, canal digital aberto para mais de 1.300 cidades em todo o país e também estamos no YouTube TV Evangelizar Oficial. Hoje aqui no estúdio eu vou receber a Franciele Westphal, que vem mostrar como que a gente pode cultivar as suculentas, que são essas plantinhas tão fáceis de ter em casa, apartamento, e nós vamos tirar todas as dúvidas já já com ela. A minha segunda convidada aqui no estúdio é a doutora Cristel Beck Merida. Ela é neurologista do Instituto de Neurologia de Curitiba e vem falar como que nós podemos prevenir o AVC, já que hoje é um dia de falarmos sobre prevenção do AVC. Nós também vamos ver uma matéria sobre como o sono mal dormido, na verdade, os problemas de insônia podem afetar muito a sua saúde. E na nossa culinária, nós vamos ver hoje uma receita de moqueca de cação, que é bem fácil para você fazer na sua casa. Tudo isso e muito mais aqui no A Vida em Foco, que está começando agora. Vou começar o programa conversando com a Franciele Westphal. Ela e o marido trabalham com arranjos de flores, né, Fran? Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo, obrigada. Nós vamos falar sobre as suculentas, que até onde eu sei são plantas fáceis, né? Até para quem não leva muito jeito, pode ter uma plantinha dessa bonita em casa ainda, Com certeza, são plantas excelentes para se ter em casa. Vamos passar uma geral nos tipos de plantas, para daí você fazer o arranjo? Acho que dá tempo, Vamos né? sim. Tá, então vamos lá, porque eu achava que era tudo meio parente aqui, as plantinhas, né? Não, as suculentas são plantas que retêm água. Tá. Então, elas retêm nas folhas, nos seus galhos e até nas raízes. É de verdade essa aqui? É de verdade. Olha, parece de mentira. Essa é a Anium Kiwi. A coloração dela é magnífica e ela atinge essa coloração com a exposição ao sol. Ah, e daí ela fica só na beiradinha assim ou ela vai ficando inteira? Não, é esse tom rosado apenas nas pétalas. Que né, legal, ali. nossa. Ela atinge esse tom verde mais claro no meio, né? E essa coloração ela atinge com o sol. Então, quanto mais sol ela pegar, mais linda ela vai ficar. Olha só, tá. Todas elas vão no sol ou tem algumas que aguentam a sombra dentro de casa? Tem algumas, né? Que nem esse arranjo que eu trouxe, ele já é mais próprio para sombra. Então, são suculentas que não requer tanto a luz. Mas tanto ainda sol. assim tem que ter uma luz natural, uma janela, alguma coisa. Precisa. Aquela história assim de que se você conseguir ler um livro naquele ambiente com aquela luz, é o suficiente para a planta, vale? Vale. Para essas daqui, sim. Agora, as que precisam atingir essas colorações, ela precisa da luz do sol mais intensa. Então, ela precisa pegar mais de manhã ou à tarde, né? 1, 2 horas de sol. Mas pode ficar mudando ela de lugar ou não? Pode. Pode sim. Tá, legal. Então, o que você vai usar no seu arranjo? Então, eu vou fazer um arranjo em uma xícara, que toda dona de casa tem em casa. Sim, eu tenho várias dessas canecas aí. Às vezes a gente perde, quebra o cabinho, né? Tá lá, a gente pode estar utilizando para esse arranjo. Tá. Então, suculenta, o segredo é a terra. Ela não gosta daquela terra compacta. Aquela terra argilosa. Não, ela precisa dessa terra bem mais fofa. Solta. Isso. Quase uma consistência de areia. Isso. E a drenagem, porque ela não gosta de excesso de água. Ela gosta de água, mas não em excesso. Se ela tiver excesso de água, ela vai acabar apodrecendo e muitas pessoas perdem as suculentas por isso. Isso é uma terra comum ou ela é uma terra especial? Não, aqui eu coloquei a perlita, né? E a gente pode estar usando carvão vegetal. Perlita é o quê? Tipo uma pedra? É uma pedrinha branquinha, né? Ela ajuda na drenagem da água, para não acumular água ali na terra. Você misturou isso numa terra comum? Em uma terra comum, um substrato que você compra, né? Em qualquer floricultura. Tá bom. Então, a perlita, o carvão vegetal e tem pessoas que utilizam o pó de pedra na terra também, pode, um pouquinho. Que daí ele também vai ajudar. Mas uma proporção mais ou menos assim pra gente saber, em comparação com a terra? Eu digo a cada 2 porções de terra, metade de areia, né, do pó de pedra. 1/3 seria. Isso, tá bom? Então, como a gente vai fazer em uma xícara que não é furada, a gente tem que se concentrar na drenagem. Certo. Então, ela precisa drenar água para a água não ficar acumulada aqui em cima. Certo. Então, a gente vai estar usando o pó de pedra, que também se encontra facilmente em qualquer floricultura. Tá bom. Então, a gente vai colocar no fundo já o primeiro ingrediente.
Então você pode estar usando o pó de pedra, a pedra, tá? Então ali também, né, cerca de 1/3 mais ou menos. Que é para água. Vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar aqui não, beleza? Tá, daí você vai pôr por cima a pedra já? Não. Não. Tá. Tem gente que no lugar do pó de pedra utiliza a pedra. Também pode, tá? Porque a gente precisa fazer a drenagem ali. Aquelas bolinhas é tipo, não sei se é argila aquilo, que parece isso aqui, ó. Bolinha de argila, né? Isso, aquela você pode estar utilizando em cima. Ah, tá. Para não estar acumulando. Tá. Também pode tá pondo ali. Não vai fazer mal. É uma opção, tá? Daí a gente entra com o substrato. Aí já vem com a terra. Isso, com a terrinha, tá? Quem aí pode estar utilizando a colherzinha em casa. Ou aquelas coisinhas de jardineiro, isso, né? Eu preferi trazer a colher, né? Que é uma coisa que todo mundo tem em casa, super prático e fácil. Sim. Né, de estar utilizando. Tem bastante pedrinha ali no fundo até, ó. Ah, você pôs bastante terra. Sim, bastante substrato para a plantinha ali poder se desenvolver. Tá? A gente vai entrar. Aqui eu estou usando 3 espécies, né, de suculentas. Eu vou estar utilizando as maiores no fundo e as menores, né, aqui cresce para isso. Então essa maior aí, isso. Parece um cacto. Essa é a mãe de milhares. Ela mãe é de milhares. Muito conhecida. Bem propício esse nome. Porque ela dá muitos filhotinhos. Tá? Então a gente tira o excesso da terra, do substrato que vem. Substrato, tô falando terra aqui, né? Substrato é o nome chique. É isso mesmo. Vamos plantar ela. A gente vai, com os próprios dedos, a gente vai colocando, tá? A parte que eu mais gosto é essa, enfiar a mão na terra. Ah, é uma terapia. É muito bom, né? Faz muito bem pra gente. Essa daí, como que chama essa daí? Não é aquela orelha de lebre, não? Não, né? Não. Essa daqui, eu desconheço o nome dela. Mas ela cresce, ela fecha assim, sabe? Ela é muito linda. Uma alcachofra, assim? Isso, muito linda. Essa é a orelha de xereque. Ah, essa eu conheço, essa eu tenho. Muitos têm em casa, né? Essa eu tenho, fica na minha sala. Fica inclusive no meu altar, onde eu rezo a missa, acredita? E ela eu ponho água uma vez por semana, só largo ali e ela vai embora. Eu falo para os meus clientes, água uma vez por semana. O ideal é você colocar o dedo na terra e verificar se o substrato está seco. Se o substrato estiver seco, você água ela. Mas uma vez na semana é o suficiente. Tá. Para esse caso que não tem furo no vaso, eu indico em torno de uns 100 ml de água por semana. 100 ml por semana. Já é o suficiente para manter as suculentas. 100 ml até que é bastantinho nessa xícara aí, né? Sim, né? Vai dar um torno assim. Né? Como a gente está vivendo um tempo de calor, seca, né? Agora, se a gente considerando ela no sol ou dentro de casa, a mesma coisa? Dentro de casa, a mesma coisa. Se ela estiver no sol, daí você usa o dedo, vê se o substrato está seco. Se ele estiver seco, você água. Caso contrário, você pode deixar. Tá. Mais uns dias. E no caso, se fica fora de casa e chove, ela... nesse caso tem que recolher. Nesse caso que não tem o furo, você tem que recolher. Tá? Se o vaso tiver o furo e tiver como escoar, ter a drenagem, você pode deixar manter fora de casa. Beleza. Tá? Então aqui eu já plantei, estão todas plantadinhas, a gente entra com o pedrisco. Porque o pedrisco, para a planta não ficar em contato com a terra. É para proteção da própria planta, não é só para bonito também. Não. Ele protege ali para a suculenta não apodrecer. Tá, legal. Então ele ajuda tudo ali. E além que fica bonita, né? Porque daí fica um acabamento ali no arranjo. Olha lá. E, né, a xícara, a sopeira. Isso é bom de dar de presente, né? Fica lindo, maravilhoso. Porque às vezes você dá só flor, né? A flor é linda, só que a flor, ela... Aqui a pessoa pode utilizar. Às vezes não dura, né? Principalmente rosa, dá uma dose, às vezes ela morre Aqui a pessoa pode estar trocando as suculentas para um vaso maior, porque elas vão crescer. Certo. E pode estar utilizando a caneca. É verdade. Né? Se for um presente, né? Sim. É um presente útil já, ó. Bonito, tem uma utilidade. Né? E as plantas. E as plantas, presente vivo, né? Sim. Legal. E toda mulher gosta, né? Toda pessoa. Sim. Não, o bom é que isso daí dá até pra homem, né? Porque com certeza. Uma flor... Eles gostam muito. Os meninos estão aqui assim, é verdade. Pode. Né? Então a gente colocou ali as pedrinhas. Eu uso um pincel macio, que ele não prejudica. Para dar limpadinha nas suculentas. Tirar o restinho. Mas precisa limpar a folha dela ou não depois? Ficou. Eu gosto. Com aquela borra do café, é bom ou não? Eu já ouvi falar também, tudo coisa de internet, né? Eu me indico o da banana.
Sabe aquele que a tem casca de dentro ali? Isso, ali lado dentro. de dentro Você da casca, você passa... Além dela proteger a suculenta, ela dá um brilho na suculenta. Fica lindo, maravilhoso. Legal. E não é prejudicial à suculenta. Sim, tá. A borra de café você tem que ter um cuidado, porque você tem que coar o café, tem que esperar secar para misturar no substrato. Você não pode pôr ali direto, sabe? Tá, entendi. Que daí pode prejudicar. Certo. Então ali você dá uma limpadinha, só para dar uma finalizada, né? Sim. E na própria xícara. Esses bichinhos também. De fazer. Bem tranquilo. Isso daí é o quê? Biscuit? É biscuit. Biscuit bem fácil de encontrar, muitos... Você comprou pronto ou você que fez? Esses é minha irmã que faz para mim. Ah, sua irmã Ela faz. me dá uma ajuda. É, porque isso é trabalho artesanal também, tudo né? manual. Geralmente. E tá pronto o nosso arranjinho. Olha só. A gente pode estar dando o nosso presente, né? Dando o nosso presente, ficando na nossa casa. E pode misturar tudo que é tipo de suculenta ou não? Todas, né? Tem algumas que elas espalham mais ou crescem para cima, então é bom você verificar na hora que você está comprando, né? A suculenta que você está comprando, se ela cresce mais para cima ou se ela derrama para os lados, que daí você já sabe aonde colocar elas. Ah, entendi. Né? Se você Por exemplo, esse vaso que está aqui, você fez também? Esse arranjo? Só que aqui tem bem... Essa aqui é uma planta para você colocar em que tipo de espaço? Esse daqui é para um hall de entrada, né? Na frente de casa. Então essa daqui é a Jade. Tá lindo. Parece um jardim isso aqui, gente, olha. Lindo, lindo. Que tem as pequenininhas aqui, ó. Sim. Nossa, muito bonito. Parece um jardim, né? Feito assim. E daí você pôs uma plaquinha aqui, tipo, pode pôr boas-vindas e tal. Aqui tem até o contato, né? Mas você pode esse é o meu contato. Então, a Jade, ela cresce até em torno de 1 metro de altura. Então, para um hall de entrada fica lindo. Bonito. E quanto mais sol ela pegar, ela também vai ficar com as pontinhas vermelhas. Aqui, ó, tem uns pedacinhos. Fica bem linda. Aqui, e essa aqui parece um quadro, não sei se é um quadro ou não. Esse aqui. Esse é um... Aparador? Não. Esqueci. Painel? Para colocar na parede. Tá, mas é tipo, fugiu. É tipo um quadro aparador, que você vai colocar na parede mesmo. Isso. Tá. Tipo, vai ficar tipo um quadro, né? Uma janela, sei lá. Você pode usar ele no aparador, como ele tá aqui, ou na parede. E você também colocou terra, tudo lá, olha também aqui, ó. A terra, aí dá pra ver tudo que substrato. coloca aqui, ó. O passo a passo do que ela fez, que legal, né? E tá tudo na terra direto, não tem nenhum ali dentro de vazio. Não, ali são todas as flores naturais, já tá no substrato tudo certinho. A caixa, ela tá hiperbolizada, né, para não ocorrer nenhum problema. Né, e vocês e seu marido, né, no caso, fazem os arranjos e também tem as suculentas ou não? A gente também tem as suculentas. A gente produz algumas a gente compra, né? Algumas a gente tem em casa. E são muitas espécies, né? Que são mais essa aqui de parece 20 uma bananinha, mil ó. espécies. Também não conheço essa. Essa é o dedo de moça. Dedo de moça, parece uma pimenta. Ela fica vermelhinha. Ah, que legal. Vermelhinha, bem linda a coloração dela. Muito bonito, viu? E intenso. esse último aqui que eu não falei, né? Que parece também um jardim, tem até uma casinha aqui, tudo, ó. Você também fez um caminho. Isso, aí tem um mix de suculenta com cerca de 30 mudas de suculenta. A Enium Kiwi com todo o seu charme, que para mim é a suculenta ela preferida. É bem bonita eu mesmo. acho ela muito linda, né? Muito e ali bonita. a gente tem várias espécies. Muito legal. E daí só borrifar água uma vez por semana e fechou. Uma vez por semana você água ela, permanece ela pegando luz do sol, que ela precisa, né, da luz do sol para manter a coloração e segue em frente. Tá bom, tranquilo. Fran, muito obrigada, viu, pela tua presença, Carol. por nos ensinar. O Instagram da Fran é @flores-e-arte-atelier do Regifran, é isso? Não, esse é o Facebook, né? O Instagram não é não. Também, é o mesmo. Ah, então tá bom. Tá obrigada, viu? Obrigada a você, Carol, um prazer. Agora nós vamos falar sobre uma reportagem que mostra como que a tecnologia vem ajudando nós, né, os brasileiros que estão doentes com câncer. Vamos ver. Rubens tem 76 anos. Em dezembro, durante um check-up de rotina, descobriu que estava com câncer. Com o diagnóstico, tinha 2 opções: fazer quimioterapia ou passar pela mesa de cirurgia. Foi bem explicado o tamanho, a idade provável do câncer, as alternativas que tinha, e em cima disso que foi decidido, em vez de alongar um tratamento de 6 meses, foi decidido por um procedimento cirúrgico. O tumor maligno, que media 2,5 centímetros, estava no pulmão direito do engenheiro. A cirurgia durou 3 horas e em 2 dias ele teve alta do hospital. Tudo graças ao trabalho da equipe médica e ao uso deste equipamento, o Limax 120, importado da Alemanha. A tecnologia laser, principalmente o laser YAG, uma maior potência, uma maior precisão, com risco de sangramento quase nulo. Então, me dá vantagens enormes com as técnicas habituais que eram feitas. Os pacientes que têm graves afecções de saúde,
os quais não poderiam ser operados. Agora já podem ser beneficiados por esse aporte tecnológico que nós implantamos aqui. Pacientes com tumor cerebral também podem contar com a tecnologia. O neuronavegador funciona como um GPS na região do crânio. Com ele, é possível localizar as lesões antes de iniciar os procedimentos cirúrgicos. Isso faz com que a gente seja muito mais preciso na cirurgia, que a gente possa evitar áreas eloquentes, áreas importantes para o paciente, e inclusive aumentar a possibilidade de ressecção mais ampla. É uma técnica que a gente usa no INC há cerca de 13 anos, e é uma técnica que mundialmente ela é consagrada e todo grande centro de neurocirurgia no mundo usa a navegação de rotina. Um corante desenvolvido na Europa, chamado 5-ALA, é utilizado para realçar os tumores cerebrais. Isso possibilita que a gente tire o tumor com uma segurança muito maior e muito mais amplo, dando assim uma chance de cura para o paciente ou uma chance de sobrevida muito maior. Hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, com todos esses avanços, a gente tem conseguido um resultado muito melhor, um resultado em que a gente consegue uma sobrevida muito maior dos pacientes e uma qualidade de vida também melhor. Quem contou com a tecnologia para vencer o câncer tem uma vida normal. Eu esqueci que eu fiz o exame. Estou trabalhando normal como se nada tivesse acontecido. Levanto cedo e tenho a minha vida normal, reuniões e na hora da academia vou para a academia. A verdade é que eu estou convicto que hoje eu não tenho esse mal. Bom saber que esse tipo de tecnologia que está ajudando na luta contra o câncer está também aqui no Brasil, né? Isso dá um conforto muito grande para a gente. Vamos para um intervalo rápido. Em seguida, eu estou aqui já com a minha convidada número 2, que é a neurologista Cristel Bach-Merida. Nós vamos falar sobre a prevenção do AVC, já que hoje é o Dia Mundial de Prevenção do AVC. Então volte comigo depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Vida em Foco desta quinta-feira. Hoje é dia 29 de outubro. É o Dia Mundial do AVC, onde nós falamos sobre a prevenção do AVC. E essa doença acomete cerca de 25% da população, porém, em 90% dos casos, ela pode ser evitada com a prevenção. E é sobre isso que nós vamos falar hoje com a doutora Cristel Bach-Merida, que está aqui comigo. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. A doutora é neurologista do Hospital do Instituto de Neurologia de Curitiba. Então, a pessoa certa para tirar todas as nossas dúvidas. Obrigada por estar aqui hoje. Esses 90% é um número alto, né, de prevenção. Como que a pessoa que está nos assistindo em casa pode ficar alerta aos sinais de um AVC? São dois pontos importantes, então, a prevenção e o reconhecimento do AVC, né? Tá. Esse número que você falou é real, é correto. 90% das vezes o AVC poderia ser evitado com medidas simples, né? Como a rotina de atividade física diária, pelo menos meia hora, cuidar da alimentação. Tentar sempre checar se a pressão arterial está alta ou não, porque muitas vezes a pressão alta não dá sintomas, como todo mundo acha. Cessar o tabagismo e moderar na quantidade de álcool. Mas uma vez que aconteceu o AVC, ou se você presencia alguém que está tendo um AVC, o reconhecimento é muito importante. Então, nós precisamos saber, precisamos falar sobre o que é e como reconhecer o AVC, porque o tratamento dele está ligado com a agilidade que chega no hospital. E a gente só sabe reconhecer educando a comunidade para que quando alguém veja o que está acontecendo, poder enviar para o hospital o mais rápido possível. E esse mais rápido possível, quanto tempo que nós estamos falando, mais ou menos? A gente não pode generalizar todos os AVCs, porque são casos e casos, mas em alguns tipos a gente consegue usar uma medicação que reverte o AVC em até 4 horas e meia dos sintomas. Então, a gente sabe que a efetividade dessa medicação é proporcional à agilidade que chega ao atendimento. Então, o mais rápido possível sempre. Tá, mas e quais que são esses sintomas? Eles são percebidos facilmente ou eles são sutis? Depende muito da área do cérebro que for acometida e da extensão do cérebro. O AVC
pode dar qualquer tipo de sintoma, realmente pode ter sintomas sutis como um amortecimento, uma tontura, uma alteração da visão, em que geralmente o diagnóstico é um pouco mais difícil, mas a grande maioria dos AVCs, os sintomas são mais fáceis de perceber, que são os clássicos de alteração de fala, tanto dificuldade para falar, de sair a palavra da boca, quanto aquela fala enrolada que parece que tem uma batata quente na boca mesmo. Outro sintoma, outro sinal que é muito comum é a alteração de força, que geralmente é de um lado do corpo, então é fraqueza do braço ou da perna, ou só do braço, ou só da perna. Tanto faz se é direita ou esquerda ou tem a ver isso? Tanto faz. Na maioria das vezes é só de um lado, pode ser tanto o lado direito. E aí é perda da força, não é quanto formigamento, esquerdo. né, nesse caso? Pode ter formigamento, mas dos mais comuns é a perda de força. Outro sintoma também muito comum é a alteração da simetria facial, que é aquela famosa boca torta, a boca empurra que para um daí é lado. tipo uma paralisia ali que fica na hora. Então esses são os sintomas mais comuns, mas dependendo da localização e da extensão, realmente o AVC pode dar qualquer sintoma. Por isso que é muito importante o atendimento médico, para que o médico consiga avaliar e reconhecer se é ou não. Eu pergunto porque assim, quando você vê alguém com a boca torta, né, igual você falou, tá formigando, a gente parece que já fica meio assim, será que tá tendo um AVC, né, e tal, isso parece que já está, não sei, mais comum para as pessoas. Agora, igual você falou ali, mas pode perder a força. Como que a pessoa que está perto vai testar, né? Ela vai sentir alguma coisa? Você falou da visão, né? Visão, ela fica turva? Ela fica como? Não, geralmente o sintoma visual é a perda do campo visual. Então, é como se tivesse uma parte preta no teu campo visual que você não conseguisse enxergar. Mas, por exemplo, isso quem tem labirintite tem, né? Também. Eu tinha isso na minha adolescência, sei lá por quê, mas eu chegava uns pontos pretos assim. Então, eu não sei se teve alguma coisa parecida e qual é, vamos dizer assim, o limite para a gente ficar assim em casa? Porque a gente não vai no primeiro sinal, né? Vamos ser bem honestos. Você vai esperar, sei lá, meia hora, 1 hora, vai depender também da pessoa, né? Mas quanto que a gente poderia, assim, observar? O ideal, o indicado é que se você tem algum sintoma súbito, focal, então uma coisa que acontece de uma hora para outra, esse sintoma que você comentou agora, ele é bem típico de enxaqueca, né? Então, também, verdade. Antes de ter uma dor de cabeça, é muito comum algumas alterações visuais. Isso geralmente acontece de forma recorrente, então a pessoa sabe que aquilo é o sintoma de enxaqueca. Mas alguém que nunca teve isso, que não tem enxaqueca e que de repente o AVC acontece subitamente, ou seja, de um segundo para o outro. Ele acontece de uma forma muito aguda, que a gente chama. Entendi. Então, se a pessoa que nunca teve isso tiver esse sintoma focal, que a gente chama, o ideal é que tenha uma avaliação médica, né? Ali o ideal é que alguém pelo menos avalie e fale, fique tranquila, isso não é, ou vai ter que fazer algum exame, mas o ideal seria assim que perceber, procurar um atendimento. Tá. E quais que são as causas? Porque você falou alguns hábitos aqui, né? Que seria o preventivo dos 90% ali, que é a prática de exercício, não fumar, não beber e qualquer outro. Alimentação, pressão. Mas tem alguns outros fatores que levam a pessoa, porque eu sei que não tem a ver só com idade também o AVC, né? Não, isso é muito importante, né? O AVC pode dar em qualquer faixa etária, inclusive em crianças, em adolescentes, em adultos jovens. É claro que é um pouco mais raro, mas o problema disso, o impacto que isso tem, é porque geralmente é mais demorado o diagnóstico, justamente por não se imaginar que o AVC pode acontecer em jovem. Então, se é uma mulher, um homem de 20 e poucos anos que um lado subitamente fica fraco, às vezes até para a comunidade médica é difícil reconhecer de imediato que isso pode ser um AVC, mas realmente pode acontecer em qualquer idade. O AVC é uma doença multifatorial, existem dezenas de causas, as mais comuns são aquela que eu comentei, e claro que a gente tem doenças mais raras, doenças genéticas, doenças autoimunes, principalmente na mulher que faz terapia de reposição hormonal ou que usa anticoncepcional, pode ser um risco aumentado também. Então, a gente tem algumas causas na população mais jovem que é um pouco diferente do idoso. Não são esses fatores de risco clássico, porque é claro que a idade é um grande fator de risco também. Quanto mais envelhece, maior o risco. Mas alguns outros fatores podem acometer os jovens. Entendi. Porque eu fico pensando, né? O que está na nossa mão fazer, né? Porque, às vezes, até para a gente ajudar o médico na hora, né? De
do diagnóstico, a gente precisa saber um pouco dos hábitos, né? Sim, né? Questão de tabagismo, questão de uso de outras medicações, enxaqueca também às vezes pode ter um risco aumentado. Então é claro que a gente está falando de um fator de risco, não significa que a gente vai taxar que aquela pessoa vai ter um AVC. Mas é claro que se a pessoa já tem um fator de risco e ela não se cuidar, né, seja com sedentarismo, com abuso de álcool ou com tabagismo, a gente sabe que aquele fator de risco que podia ser pequeno aumenta. Aquele remédio que você comentou ali no início, que pode reverter o caso, se aplica para qualquer caso? Que remédio que é esse? Ele se chama trombolítico, ele vai dissolver o coágulo. Ele não é dado em todo AVC, né? O AVC a gente tem 2 tipos, o isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico basicamente é um coágulo que vai obstruir o vaso sanguíneo e o oxigênio não vai chegar. E o hemorrágico é um em que a artéria rompe e que sangra. Entendi. Esse remédio só é dado no isquêmico, não pode ser dado para o AVC que sangra. E mesmo nos AVCs isquêmicos, não são em todos, tem que preencher alguns critérios. Então, por isso que é fundamental essa avaliação médica com urgência para poder decidir se você é candidato ou não. Entendi. E o estresse, ele pode ser causa de algum fator emocional e o estresse pode ser um start para o AVC? Pode. Então, assim, o estresse, hoje em dia, a gente vê que ele pode exacerbar os fatores de risco. Então, aquela pessoa que já tem alguns fatores de risco prévios, o estresse, né, se a pessoa não cuida dessa parte emocional, a gente sabe que essa pessoa vive num estado inflamatório crônico. E isso pode piorar alguns fatores de risco. Então, sem dúvida alguma, o estresse também tem que ser cuidado. Por isso que é bom cuidar de tudo mesmo e entrar nos 90%, entendeu? Fazendo a parte que está na nossa mão, porque também não vamos contar só com a raridade da natureza de ser um caso excepcional também, né? Exatamente. Legal, obrigada, viu, doutora Eu que agradeço. Cristel. O teu contato é o Hospital Link, né? Inc. Hospitalinc.com.br. Isso. Obrigada, viu, pela tua presença. Agora nós vamos assistir um vídeo dos heróis contra o AVC. Olha só. Todo dia. Abrir aqui a perna avança e o guerreiro 1, tá bom? Ah, tá. Nossa. Léo, desculpa. Calma aqui. Não aguento. Deve ser. Calma. Peraí. Vamos lá, abre espaço aí. Eu vou empurrar ele aqui. Tá. Pronto. Foi. E foco na respiração, tá bom? Não deixa o pensamento ficar, não. Vamos lá. Foi. Inspirou, mergulhou. Prancha. Isso. Cachorro olhando para cima. Cachorro olhando para baixo. Avançou. Não, Bia, olha aqui, ó. O braço avança pela frente. Ah, tá. É que essa torção pra mim, Léo, é muito difícil. Sempre. Léo? Nossa. Travou a internet aqui. Léo? Você tá me ouvindo? Léo? Aconteceu alguma coisa? O que foi? Léo? Léo? Você tá conseguindo me ouvir? Sim, consegue. Mas você não tá conseguindo falar. Você tá com dor? Você tá com... Léo, olha pra cá. Você consegue levantar os braços? Os dois? Só consegue levantar esse braço. Eu não sei, Léo, olha pra cá. Eu não sei, eu acho que você tá tendo um AVC. E fica parado aí, não sai daí, tá? Eu vou chamar a ambulância e tô indo pra aí, tá bom? Você entendeu? Fica aí que eu vou chamar a ambulância e tô indo pra sua casa, tá bom? O que você acabou de ver é um exemplo de uma situação real que poderia ter acontecido comigo, com você, com seus amigos, seus familiares. 1 a cada 4 pessoas terá um AVC ao longo da vida. O acidente vascular cerebral é a segunda causa de morte em todo o mundo. Se você identificar algum desses 3 sinais, boca torta, dificuldade de falar ou perda de força em um dos braços, não espere. Procure ajuda médica imediatamente.
Seja você também um herói contra o AVC e saiba como reconhecer os sinais. Assim como eu fiz, acesse heróiscontraoavc.com para saber mais. Não espere, haja rápido. O AVC tem tratamento. Olha só, você viu que importante que é nós estarmos atentos a todos os sinais, né? Como a gente também já conversou aqui com a neurologista. E você pode, se você não anotou o site para você ter mais informações sobre o AVC, está aparecendo para você aí na sua tela, é heróiscontraoavc.com. A informação é a melhor arma que a gente pode ter contra o AVC. Lembrando que quase todos os casos que a gente consegue ajudar a pessoa em até 4 horas, é totalmente reversível a situação. A gente pode ajudar e, de fato, ser um herói do AVC. Então, é importante que você também esteja bem antenado com as informações. Nós vamos ver agora uma reportagem sobre algumas mudanças no Código de Trânsito brasileiro. Vamos ver. O limite de 20 pontos para a perda da carteira de habilitação quase sempre gerou controvérsias entre os motoristas. Porém, com o novo texto, sancionado na semana passada em Brasília, o Código de Trânsito brasileiro se tornou mais flexível. Entre as principais alterações do texto da lei estão a validade da CNH, que passa de 5 para 10 anos entre motoristas com idades inferiores a 50 anos e de 3 para 5 anos entre motoristas acima de 50 anos. Condutores acima dos 70 anos precisarão renovar a CNH a cada 3 anos. O limite de pontos, que vai variar de acordo com a gravidade da infração cometida. Se o condutor não cometer nenhuma infração gravíssima no período de 12 meses, seu limite de pontos será de 40. Caso cometa uma infração gravíssima, a pontuação diminui para 30. E caso cometa 2 infrações dessa natureza, basta que acumule 20 pontos na habilitação para perder a carteira. Para motoristas de caminhões, táxis e aplicativos, o limite permanece 40 pontos, independente da infração. A cadeirinha passa a ser obrigatória para crianças de até 10 anos que meçam menos de 1,45 m. Este advogado explica que notícias falsas foram espalhadas dando conta de que o uso da cadeirinha seria suspenso. Na verdade, a exigência se tornou ainda maior. O que aconteceu foi um erro da versão original do Código, que foi suprido por uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, e essa resolução foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? E aí, quando o projeto dessa nova lei saiu da Presidência da República, ela saiu tratando essa questão só como uma infração suscetível de advertência. Então, as pessoas diziam, se é só advertência, não tem obrigação em cumprir. Mas o Congresso Nacional ajeitou essa questão e passou a tratar como uma infração gravíssima. A questão mais polêmica diz respeito ao aumento na pontuação para a perda da carteira de habilitação. Especialistas em segurança viária questionam a medida, já que com ela os condutores poderão cometer mais infrações no trânsito. Já entre motoristas, as opiniões divergem. A gente fica sempre atento, né, para não errar, mas agora assim com o dobro de pontos fica mais fácil, né, para trabalhar. Eu sempre me cuidei bastante e não tive nenhum problema. Então, para mim, tanto faz, tanto fez. Eu acho uma boa, devido que aumentando a quantidade dos pontos, né, a gente tem uma chance maior de não perder a carteira. As novas medidas passarão a valer em abril de 2021 e os vetos da presidência ainda devem passar por análise do Congresso Nacional. Vamos para mais um intervalinho bem rápido? A seguir, nós vamos ver a nossa culinária, a moqueca que você pode fazer hoje ainda aí na sua casa. Bem fácil de fazer. Então, volte com a gente. Estamos de volta com o seu programa de todas as tardes aqui da Rede Evangelizar de televisão, A Vida em Foco. E agora é o seu horário, acho que mais delicioso aqui, né? Porque nós vamos ver hoje uma receita de moqueca de cação, que é bem fácil para você fazer na sua casa. Vamos ver? É um prazer estar com vocês hoje aqui. Fomos convidados pela Divina Receita para trazer uma receita maravilhosa que é um cação acompanhado com pirão, uma moqueca de cação. Vamos fazer? É maravilhoso, fácil, rápido. Então vamos para os ingredientes da moqueca. 1 quilo de posta de cação, uma cebola roxa pequena,
uma cebola branca pequena, meio pimentão amarelo é o suficiente, meio pimentão verde, 2 tomates maduros, cheiro verde ao seu gosto, um leite de coco de 200 ml, um caldo de galinha, uma colher sopa de colorau, sal, tempero baiano a gosto, alho a gosto também e um fio de óleo. Para o pirão, que é o acompanhamento, o caldo da moqueca, que vai estar na panela, meia xícara de farinha de mandioca, meio litro de leite e cheiro verde ao seu gosto. Vamos passo a passo para a moqueca, tá bom? Temos uma panela de barro, no fundo colocamos um fio de óleo e aqui nós temos meio quilo de posta de cação. O rendimento do prato é para 4 pessoas, bem servido, tá bom? Então o que nós vamos adicionar aqui? Cebola branca e a cebola roxa, tá bom? Tá aqui, ó. Nós vamos misturar tudo como se fosse uma saladona. Agora, o pimentão verde e o pimentão amarelo. Vai colocando em camadas, tá? Os tomates cortados em rodela. Se você quiser, por exemplo, eu não quero pimentão amarelo, usa o vermelho. O vermelho também dá um sabor gostoso. Depois nós vamos pôr um pouquinho de cheiro verde a gosto. O alho, eu tenho mais ou menos aqui 4 dentes de alho picado, certo? O sal. Lembra daquele tempero baiano? Tá aqui. Tempero baiano é um pouco de pimenta do reino com mistura de ervas. O caldo de galinha você vai colocar aqui no meio, porque depois ele vai começar a borbulhar e ele vai espalhar tudo, tá? E uma colher sopa de colorau, correto? Agora nós vamos fazer uma salada assim, ó. Mistura tudo delicadamente, certo? Ó. Então nós vamos colocar assim na panela de barro a montagem agora, ó. Você vai pegar um pouco dos temperos e colocar no fundo. Aí você vai pôr na posta de cação, tá bom? Coloca mais um pouco de tempero e mais posta de cação. É um prato maravilhoso, fácil e gostoso. O pirão nós vamos fazer com o caldo da moqueca. Coloquei mais um pouco de cação, mais tempero. Aqui. Vamos tirar tudo do refratário e adicionamos na panela de barro, correto? Agora nós vamos adicionar o leite de coco, ó. Que delícia! Vamos pro fogão? Ó, coloquei em fogo alto, a panela já está aqui, tudo prontinho do jeito que nós adicionamos na panela. Tampou, finalizou, não precisa mexer, deixa ela que ela vai agir sozinha agora. Nós deixamos 20 minutos a moqueca na panela de barro, tá? Aproximadamente, você vai ficar de olho, tá bom? Não precisa mexer. Aí nós vamos buscar a panela e vamos no próximo passo nosso. Vamos destampar. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos tirar a moqueca pronta, com cuidado, porque está no ponto. Qual o ponto? O ponto é o seguinte, quando você colocar o garfo e dar uma espetadinha e o peixe estiver macio, tá no momento certo. Nós vamos aproveitar o caldo agora para fazer o pirão. Então tira o mínimo de caldo possível da panela para você poder aproveitar e fazer o pirão, tá bom? Prontinho, esse é o prato. Agora aqui nós vamos adicionar o meio litro de leite para aumentar este pirão. E a farinha de mandioca nós vamos adicionar aos pouquinhos no fogo. Aí você vai deixar aquecer um pouquinho. Quando começar a aquecer um pouquinho, porque o leite estava frio, você vai começar a adicionar a farinha de mandioca devagar, sem parar de mexer, tá? Aqui é a tua mão que vai mandar. A última parte agora é encorpar o pirão. Aí você vai deixar ele cremoso. É importante ele ficar cremoso. Chegou no ponto. Ó, como ele fica cremoso. Vamos levar a panela e vamos adicionar no refratário, tá bom? Vamos colocar um pouquinho de cheiro verde por cima. Se quiser colocar no meio, põe no meio. Se quiser colocar todo ele nas bordas, você que sabe.
Lembra que eu falei do acompanhamento? A moqueca, o pirão, que está aqui, e um arroz maravilhoso. Foi um prazer estar aqui com vocês no Divina Receita. Obrigada a todos, obrigada por esse carinho. Até a próxima, se Deus quiser. Um beijo, obrigada. Esse é o tipo de receita que é bom de você comer à noite, porque não vai influenciar no seu sono, entendeu? Comida leve. E falando em sono, como que está o seu sono? Porque, olha, um sono, uma noite mal dormida pode prejudicar muito a sua saúde e é isso que nós vamos ver agora neste VT. 72% da população brasileira sofre de problemas relacionados ao sono. Esse tipo de transtorno pode acometer pessoas de todas as idades. Edna, você dorme bem? Às vezes não, bate aquela insônia às 4 da manhã, então nem sempre a gente consegue dormir bem. Agora esse moço bonito, você dorme bem? É, mais ou menos. O que você acha que faz você não dormir bem? Às vezes fica muito tempo acordado em frente à TV. Não, infelizmente não. O que é seu sono? Olha, cansativo. Me debato muito, acordo muitas vezes, durmo tarde, não demoro muito para pegar no sono, é bem complicado. Dá um pouquinho de sono durante o dia, né? Pelo fato de eu dormir pouco. Mas, assim, eu durmo muito bem, porque do mesmo jeito que eu durmo, eu levanto. Segundo o especialista em medicina do sono, os sinais da qualidade de uma noite bem dormida são subjetivos. Um exame de polissonografia avalia múltiplas variáveis fisiológicas do sono e ajuda a fechar um diagnóstico sobre o problema de cada paciente. Se ela tem essa disposição para o dia a dia, é um sinal positivo. Agora, se ela, por exemplo, tem uma facilidade para perder a atenção e acaba tendo uma sonolência excessiva em situações que mesmo exigem uma atenção dela, numa reunião, está no trânsito, isso já é um indício de que ela precisa procurar ajuda. 24/7, 24 horas de uma sociedade ligada, 7 dias por semana, essa conta não fecha, pelo menos para o organismo. O sono acaba ficando em segundo plano e traz vários prejuízos para a saúde. A gente vai ter uma concentração pior, uma memória, aumenta também a chance de ter uma depressão, uma ansiedade, o sistema cardiovascular, porque aumenta a chance de ter arritmia, infarto agudo do miocárdio, pressão arterial de difícil controle e no sistema metabólico, porque já está provado que um sono de péssima qualidade aumenta a taxa de obesidade, de diabetes, de distúrbios também do colesterol. Despertar à noite também nem sempre é sinônimo de problema. Até uma vez por noite, e se ela consegue voltar a dormir rapidamente, não preocupa. A gente costuma se preocupar com despertares de uma frequência maior. É preciso estar atento. Um dia o corpo cobra pelas noites mal dormidas, ou seja, de um jeito ou de outro, cobra a conta. Procure ajuda. Roncar na maior parte das noites está errado. Isso traz um dano muito grande para a sua qualidade de vida, para a sua quantidade também, porque aumenta a chance de ter algum problema mais grave de saúde. Olha só, é bom que você fique bem atento à sua qualidade de sono, porque muitas pessoas podem sentir algum desânimo durante o dia, né? Igual foi dito ali, começa até a achar que está com uma depressão e muitas vezes é uma desregulamentação do teu organismo que pode ser tratada de uma forma mais simples. Então, essas coisas básicas do nosso corpo, né? O sono, a alimentação, o exercício, né? Que todos os médicos que vêm aqui falam, a gente precisa sempre tratar com muito cuidado, porque é isso que vai fazer a gente ter uma saúde, uma vida mais tranquila e poder desfrutar muito mais, né? Com a família, com os amigos, enfim. E tudo isso que você viu aqui, você sabe que pode rever e compartilhar lá no nosso canal do YouTube, TV Evangelizar Oficial.
Agora eu vou ficando por aqui, mas amanhã é sexta-feira ainda. Nós temos o nosso último encontro da semana no mesmo horário, às 3h30 da tarde. Então eu espero você. Fique com Deus, continue com a gente na programação da TV Evangelizar para todo o Brasil. Um beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.